Bitcoin indeciso enquanto metais preciosos estão buscando suas máximas históricas. Tempos malucos que estamos vivendo, hein, Brunão? De fato, cara, tempos malucos. A prata ontem, por exemplo, trouxe mais de 2 trilhões de market cap de movimentação. A gente tenta entender, né, o que está acontecendo. Ouro e prata atingindo novas all-time highs o tempo inteiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouco sobre essa movimentação do ouro, um pouco sobre o Bitcoin, quem sabe, né, seguindo essa movimentação. RSI muito estourado, sobrecomprado no ouro e, claro, a ação de preço do Bitcoin, cenário macro. Mas antes de tudo isso, já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja um inscrito. Começa pra gente, Mário. Perfeito, Brunão. Então a gente vive esse drama de indecisão do Bitcoin com duas faixas, né? Duas zonas, uma de resistência e uma de suporte, que a gente testou recentemente, esses valores de 86 mil dólares. Mas a gente sabe que não é um suporte definitivo e que, se a gente tiver a continuidade dessa tendência de baixo, muito provavelmente a gente deva testar novamente pelo menos os 86 mil dólares, fazendo um reteste dessa zona, se as coisas não piorarem e a gente vir abaixo, buscando, por exemplo, zonas dentro ainda dessa zona de suporte, mas com valores unitários, né, mais baixos, por exemplo, os 84 mil dólares. É um momento em que, em curtíssimo prazo, se a gente for aqui no gráfico de 1 hora, a gente observa a tentativa do Bitcoin de imprimir e dar continuidade a uma tendência de alta. E agora, nessa vela presente, basta a gente realmente aguardar para entender se a gente vai ter o rompimento dessa zona aproximadamente de 88.990, os 89 mil dólares. Quando a gente olha essa movimentação pelo gráfico de 4 horas, nesse mesmo valor que eu comentei, próximo dos 89 mil dólares, a gente tem também aqui no gráfico de 4 horas a média móvel de 52 períodos, essa média amarelinha, que na última grande movimentação de preço ali mais abrupta do Bitcoin e reação mais importante que a gente teve, rompendo os 90 mil dólares, a gente chegou a ser rejeitado próximo da média de 52. Foi a única vez, né, depois dessa grande queda que a gente sai dos 95, que as médias se cruzam, a ação de preço vem lá embaixo, abaixo, né, dos 87, inclusive, fazendo esse fundo, e todos os movimentos de reação a gente para na média de 21, né, numa média intermediária entre a 9 e a 52. Agora a gente observa se no curto prazo o Bitcoin vai ter essa força, mas eu olho com atenção esses 89 e 90 mil dólares na probabilidade de a gente ser rejeitado mais uma vez e dar continuidade a esse movimento de baixo, porque de fato a gente não tem ali nada que anime muito os mercados macroeconomicamente falando, e inclusive o Brunão nesse momento vai trazer melhor essas atualizações macroeconômicas. Então, fala aí pra gente, Brunão, tá ruim mesmo a situação? Com certeza, cara. Vamos falar um pouquinho. Antes da gente entrar de fato na parte macro, né? Eu trouxe um pouquinho em relação à ação de preço ali do Bitcoin, só para você compartilhar minha tela com o pessoal. E aí, basicamente, é o seguinte, né? A gente tem a configuração atual do mercado que a gente depende muito, na minha opinião, do cenário macro. A gente vê que toda vez que o Trump fala, principalmente em relação a essas questões tarifárias, né? Esses FUDs naturais, né? Essas incertezas, o Bitcoin acaba sofrendo, né, na sua volatilidade. A gente viu, inclusive, nas últimas semanas, uma ação de preço muito negativa, motivada, né, por essas ameaças do Trump, tanto à União Europeia por conta de Greenland, também ao Canadá, enfim. Então são questões que a gente está acostumado a ver desde o ano passado, mas que influenciam ainda diretamente nos gráficos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre basicamente o True Market Mean, né, que é basicamente uma linha onde o mercado tende a retornar, né, em termos de preço, depois de uma grande queda. Então é como se fosse o preço equilibrado do Bitcoin, que hoje marca para a gente 81 mil dólares, e o preço saudável, né, de quanto ele realmente vale. E a gente tem basicamente nesse mesmo ponto o custo médio de entrada dos ETFs. Então, num ponto de vista aqui, a gente pode entender que 81 mil dólares pode ser um grande suporte para a gente numa eventual forte queda. Por que essa eventual forte queda vai acontecer ou pode acontecer? Principalmente do que a gente vai ver dentro do cenário macro para essa semana. Mas antes da gente entrar no macro, eu queria só mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pode ver de questão de cenário. Então, a gente tem aqui o True Market Mean em 81 mil dólares. Caso a gente perca esses 81, a gente vai aos 70 mil dólares, que aí a gente tem uma zona basicamente entre os 70 e 80, que é o famoso Air Gap, né? Que é basicamente um bolsão diário. Então não existe muita demanda para o Bitcoin nesse gap, então 70 mil dólares seria o próximo patamar. Caso a gente perca os 81,
para buscar liquidez e novamente ver o Bitcoin forte. Então, atenção a isso, mas o que pode motivar tudo isso? A gente tem o primeiro ponto, que é um eventual shutdown. Naturalmente, em momentos de shutdown, a gente tende a ver, né, um dreno de liquidez. Eu, inclusive, expliquei desmiuçadamente como isso funciona na prática, né, a conta de TGA lá do Fed, né, de Treasuries. Então, a gente tendo esse dreno, a gente pode ver, sim, uma enxugação de preço do mercado e de liquidez presente no mercado, né? Então, esse é um ponto muito importante. Caso seja confirmado esse shutdown, a gente deve ver uma volatilidade negativa para o Bitcoin, e mas não só para o Bitcoin, mas para todos os mercados. A gente eventualmente vai ter uma decisão até o dia 31 de janeiro. Então, como eu comentei, a gente tem aquele Continuing Resolution que está acontecendo nos Estados Unidos, que é basicamente um orçamento que foi aprovado em novembro, né, depois daquele shutdown bem longo, até mais ou menos aí o final do mês de janeiro, que é um orçamento provisório. E agora, no fim de janeiro, a gente vai ver uma tomada de decisão, caso esse orçamento vai ser novamente aprovado de forma provisória ou não, se a gente vai ter aí um shutdown parcial do governo americano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para essa semana é o seguinte: hoje, ainda nessa terça-feira, a gente vai ver o discurso do Trump. Das últimas vezes que ele discursou, falou sobre a questão tarifária, sobre a questão envolvendo o Greenland, dentre outros pontos, né, que envolvem o cenário macro, a gente, claro, viu uma volatilidade cantando. Então, isso pode ser muito positivo para o Bitcoin ou negativo. Ultimamente, por conta desse FUD, essa incerteza tarifária, vem soando de forma negativa. Então, geralmente, quando o Trump fala nas últimas semanas, o Bitcoin tem oscilado de maneira negativa. O mesmo vai acontecer amanhã pela manhã. Ele novamente vai discursar. E na parte da tarde, como vocês já sabem, nós veremos a declaração do FOMC. Mas mais importante do que essa declaração, onde a gente já tem praticamente aí a estabilização das taxas precificadas pelo mercado, é a coletiva de imprensa, onde a gente vai ver uma visão um pouco mais nova, digamos assim, uma novidade em relação ao futuro da política monetária norte-americana por parte do Fed. Ou seja, o Jeremy Powell vai trazer aquela coletiva tradicional, respondendo perguntas e deixando também as projeções em termos da política monetária para esse ano de 2026. Então, algumas pesquisas estão sendo feitas, alguns surveys, né, principalmente pela CNBC, e nesse momento a gente vê como cenário mais provável redução de taxas por apenas 2 vezes em 2026, ou quem sabe somente até uma, e 2027 não termos qualquer tipo de redução. Então, mesmo em meio a uma mudança, né, de poder pela parte do presidente do Fed, com Jeremy Powell saindo e um eventual novo candidato entrando, que seja ali um grande indicado do Donald Trump, que quer as taxas, inclusive, de juros dos Estados Unidos a 1%, a gente pode ver, de fato, isso ainda não acontecendo, dificultando, né, essa entrada de liquidez para os mercados. Então, é importante saber qual será aí, basicamente, esse dia de amanhã, né, essa pista, né, que Jeremy Powell tende a dar para a gente para os próximos meses. Lembrando que a próxima reunião de políticas monetárias vai acontecer somente em março desse ano, e as projeções de momento são para que nós não tenhamos novamente aí cortes de juros. Então, são pontos muito importantes, né, que a gente deve ver o desenrolar deles, tanto na terça, hoje, com o Trump falando, amanhã, quarta-feira, né, com essa questão do FOMC, e principalmente no final de semana, sexta-feira, com essa questão do shutdown, né? Então, a gente, dependendo do que vai acontecer, a gente pode ver essa movimentação acontecendo que eu anteriormente comentei com vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ouro. Aí eu vou passar a bola para o meu querido Mário, para ele falar rapidamente, e depois eu também entro aqui com alguns pontos importantes. Então, família, retornando aqui, eu vi esse tweet do Cauê Oliveira, hoje eu achei bastante interessante. De fato, a gente vê no X, né, ou no Twitter, muitos comentários em relação ao ouro e muitos comentários positivos em relação ao Bitcoin, levando a entender que a rotação para o Bitcoin começou, né? A rotação da liquidez saindo do ouro para o Bitcoin. Então ele comenta isso que eu tenho visto muita gente falando aqui na plataforma, mas que parecem desconsiderar quem está alocando. O posicionamento em ouro atuais não são investidores direcionais operando especulativamente, são bancos centrais redeando sua própria impressão monetária, né? O que a gente tem até de expectativa, né? O crescimento da base monetária em 2026. Então faz sentido o que ele está falando, mas independente de quem esteja, né, se alocando em ouro, existe uma relação do ouro que foi aqui colocada no X pelo Super Bitcoin Bro, tá trazendo o Twitter. O Benjamin Cohen até interagiu, a gente vai comentar sobre essa interação. E o Rodrigo deu uma pincelada sobre isso na live de ontem, mas não chegou a esmiuçar essa relação. Então, o que acontece aqui? Eu vou trazer isso para as linhas gráficas aqui do TradingView, só para a gente ter uma visualização melhor.
Mas o que a gente tem é o gráfico mensal do Bitcoin, comparado, ao invés de ser no par dólar, a gente tem ele pareado com o ouro. A gente percebe que desde a formação do seu topo, né, do topo do Bitcoin no par ouro, o Bitcoin ele tende a ter um período de fraqueza e, posteriormente, a descoberta de um fundo no par ouro que dura 14 barras, ou seja, no gráfico mensal, 14 meses. Então, a gente tem essa relação aqui de novembro de 2013 até o fundo do Bitcoin em janeiro de 2015. A gente tem essa relação, por exemplo, quando a gente olha o ciclo de 2017, do topo de dezembro de 2017 até o fundo do Bitcoin em fevereiro de 2019, 14 barras. Mais uma vez, em 2021, desde o seu topo em outubro até o fundo em dezembro de 2022, mais 14 barras. E o que a gente observa agora, e aí a gente vai até abrir para discussão, eu quero saber a sua opinião nos comentários, mas o autor desse post, ele atribui o topo do Bitcoin não quando a gente bate 126 mil dólares, tá? Mas ele atribui o topo em relação ao gráfico mensal em novembro de 2024, o que traria essa proporção, essa relação de 14 barras, né, 14 meses, para agora, em janeiro de 2026, indicando que aqui seria um fundo da relação Bitcoin-ouro. Para você que não entendeu, se o ouro agora está enfraquecendo o Bitcoin performando pior que o ouro, subentende-se dentro desse estudo, dessa relação, que seja o momento do Bitcoin performar melhor que o ouro. E isso, obviamente, traria uma ação de preço positiva para o Bitcoin. O nosso conhecido até, inclusive, Benjamin Cohen, ele traz aqui, parece que você pegou, né, o topo em novembro de 2024, quando na realidade foi em janeiro de 2025 a nossa maior ação de preço. Eu acho justo, o autor ele até comenta, né, trazendo essa escolha pelo fato, né, dos corpos, né, do corpo de vela mensal dessa relação Bitcoin-ouro, tanto em dezembro quanto em janeiro, serem corpos muito finos, né, muito pequenos, pouca ação de preço, pouca movimentação ali realmente dentro dessa paridade, mas quando a gente vê a vela de novembro do mensal, é uma vela muito mais representativa. Então, por isso que dentro dessa paridade, independente do preço do dólar, ele coloca esse início das 14 barras em novembro. Mas o que é mais interessante é a gente trabalhar também com outras ideias. Então, se a gente seguir o palpite do Benjamin Cohen, colocar o início desse período em janeiro de 2025, a gente percebe que provável fundo dessa paridade do Bitcoin-ouro seja só em março de 2026, onde a gente teria ali o fim do prazo de 14 meses. Então, não traz um alívio imediato para janeiro, né? O que faz sentido, acho que com tudo isso que o Bruno falou, com o momento que a gente vem vivendo no mercado, seria estranho, mas pode ser o início do fim, né? Pode ser que a gente não esteja tão distante de um momento em que a gente veja, depois de um período de grande desvalorização do Bitcoin, não só no par dólar, mas dessa proporção com o ouro, né, que finalmente chegue ao fim e a gente comece a ver uma reversão e o início de um período mais fértil para o Bitcoin, até mesmo em relação ao seu par dólar. Então, o Bruno vai trazer agora mais uma relação do ouro que também traz confluência com essa ideia. Brunão, já estou colocando aqui a sua tela. Não, beleza. Falando rapidamente, a gente tem observado, né, essa renovação, né, de novas altas históricas por parte do ouro, mas a gente vem se aproximando no nível de 95, né, do RSI. Basicamente mostra muita força aqui do ouro, mas 95 é um level histórico, né, para o ouro. Então, assim, a gente está vendo uma sobrecompra para o ouro histórica nunca vista antes. Então, é possível que, eventualmente, com esse nível do RSI tão alto, que a gente comece a ver uma certa realização de lucro, afinal ele está sobrecomprado e, eventualmente, esse dinheiro que está sendo realizado pode escoar para outros mercados. Então, qual que é o ouro digital conhecido? O ouro digital é o Bitcoin. Então, a gente sabe que existe, né, uma movimentação tardia para o Bitcoin em relação à ação de preço do ouro de mais ou menos 8 a 12 semanas. Então, geralmente, o Bitcoin tende a seguir as movimentações do ouro com um certo atraso de 8 a 12 semanas. Então, historicamente, a gente viu isso acontecendo, o ouro, né, se movimentando 8 a 12 semanas depois, o dinheiro entrando para dentro do Bitcoin.
o ouro se movimentando, 8, 12, até algumas vezes mais tempo do que isso, o dinheiro escoando para dentro do Bitcoin. Então, o mesmo pode acontecer agora, a gente fala, né, de um cenário macroeconômico ruim, mas que com o ouro sobrevendido, eventualmente a gente pode ver sim uma realização de lucros que pode ajudar o Bitcoin a retornar acima de patamares importantes como 95 ou quem sabe até mesmo 100 mil dólares. E para a gente finalizar, né, esse vídeo de hoje, eu separei para vocês a campanha atual da Bybit, parceira aqui do nosso canal, onde você que ainda não possui uma conta aqui, você consegue criar e operar na mesma corretora que nós aqui da Liga Cripto utilizamos, né? Então, tanto em mercado spot como também para mercados futuros. E nesse momento, você utilizando o cartão deles, você ganha R$ 150 de cashback. Como é que funciona? Criou sua conta, o próximo passo é você solicitar o seu cartão aqui dentro da corretora. Pediu o cartão, seu próximo passo é fazer um depósito de mais ou menos R$ 600 via Pix ou criptomoedas. Depois disso, você com o seu depósito, você já recebe R$ 100 aí de cashback. Utilizando esses R$ 600 que você depositou dentro da Bybit, utilizando isso no cartão, lembrando que é um cartão bandeira Mastercard, você pode utilizar em qualquer estabelecimento e também em e-commerce, você gastando esse dinheiro, você recebe mais R$ 50 de cashback. Então, basicamente, aí, R$ 150 de cashback para novos usuários utilizando o cartão da Bybit. O link para isso vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E da minha parte, galera, é isso. Eu lembro somente vocês de deixarem o like nesse vídeo. Claro, se você é novo, está caindo de paraquedas por aqui, temos vídeos e lives como essas todos os dias com muita informação, então já aproveita para se inscrever. Passo agora para você, Mário, para encerrar o nosso vídeo de hoje. É isso, família. Então, a gente vai ficando por aqui. Deixa aí sua opinião, deixa o seu like. Um grande beijo para todos. Forte abraço Valeu. e valeu, família.